Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui dia 9 de abril de 2025, né? Uma quarta-feira com 29 graus, quarta-feira que tá nublosa, às vezes muito sol, e Ribeirão Preto vai ter chuva aí no decorrer do período, em 40% de possibilidade de em algum lugar da cidade aí chover nesta quarta-feira, nesse outono aqui, dia 9 de abril de 2025. Possibilidade de chuva 40%, a umidade relativa do ar caiu bastante, 47%. Hoje nós teremos, ou estamos vivendo, né, a máxima de 29 graus e hoje tivemos a mínima logo pela manhã de 18 graus. É o outono brasileiro, dando as suas caras aqui em Ribeirão Preto, 18 graus pela manhã é friozinho, mas 29 agora com 33 de sensação térmica é alto, né? Então, passando daqui para poder falar com você. Nós estamos no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? Então, a situação está ficando complicada quando as pessoas deixam de cuidar do seu pedaço e nós estamos pedindo isso todos os dias, nós falamos a respeito dessas situações e na correria, né, esses dias nós estamos correndo para poder tentar cumprir algumas metas aí e nós não temos feito essa live para poder gravar, né? Então, passando aqui para poder falar com vocês a respeito de escorpiões e de mosquito Aedes aegypti. Os escorpiões estão aí, quem não limpa o seu quintal, não tira aquelas situações de restos de construção, sujeira mesmo, tá? Resto de construção, tijolo, telha, madeira, lata, aquelas coisas que ficam amontoado no fundo do quintal para um dia fazer uma reforma na casa, que nunca acontece, ou que quando vai acontecer já não está em condições de uso, tem que jogar fora, e aí dá trabalho para limpar, dá trabalho para acabar com essas porcariadas. Então, a situação é bem a seguinte: não faça nenhum tipo de acúmulo de coisas no fundo da sua casa. Limpe o seu quintal, tá? Aí você não vai ter um ambiente favorável para os escorpiões. O mosquito Aedes aegypti, a mesma coisa. Esse rajadinho, ou essa rajadinha, ela transmite a dengue, a zika, a chikungunya. A dengue, quando hemorrágica, pode te matar, pode te levar a óbito. Então, se você tem algum ambiente propício para se tornar um criadouro do mosquito Aedes aegypti, evite, faça isso. Limpe aí os seus vasos sanitários, as coisas que estão paradas, piscinas que estão há muito tempo sem uso, a água está lá parada, não tem tratamento, não tem limpeza. Gente, a dengue, se for hemorrágica, ela pode te matar. Então limpa aí, cuida do seu pedaço. Outra coisa, hoje está meio nublado e às vezes muito sol, e tem gente que está teimando em fazer exercício entre 10 e 16 horas ao ar livre. Acaba tendo problema de insolação, desidratação e tendo que parar na UPA. Aí depois reclama que o atendimento está ruim, que o atendimento é demorado, e quando vai fazer o atendimento, aí vai ficar sabendo que está com desidratação, está com insolação, precisa passar umas pomadas no corpo porque queimou demais, achando que porque o sol se escondeu, não queima. Queima sim, tá? Machuca bem a pele esse sol das 13 horas, 14 horas. É muito complicado, tá bom? Dado esses recados, e são coisas que você aí já deve saber, e se você não sabe, se você está entrando novo na live, fique sabendo que a gente sempre fala isso, tá? Sempre alertando, mas sempre tem alguém desafiando os estudiosos aí, porque eu só passo um recado. Aquilo que os homens e mulheres que são entendidos em precauções passam para a gente fala, sabe? Para poder usar aqui o ambiente oficial, a gente precisa fazer uma contrapartida, ajudar eles divulgando algumas coisas, e essa é a contrapartida, tá? Então, vocês fiquem sabendo. Movimentação, exercícios entre 10 e 16 horas ao ar livre não é recomendável pelos homens e mulheres da saúde. Simples assim, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar com você a respeito de uma situação que às vezes as pessoas pensam que a gente é bobo.
tem gente que fica pensando que Deus é bobo. Eu vou falar. Por isso que eu coloquei aí, deixa de hipocrisia. Alguns ficam colocando empecilhos para que as pessoas não façam nenhum tipo de doação de chocolate, de doce, nessa época que eles chamam de Páscoa, tá? Assim como o Natal, e eu vou ser bem direto nessa situação, assim como o Natal, tem gente que fica querendo saber, mas foi mesmo em março? Foi em abril? Foi em maio? Irmão, eu não sei, não estava lá. A situação é a seguinte: estudiosos dizem que pode ser que tenha sido no mês de março ou abril. A Páscoa pode ser que tenha sido ou acontecido no mês de março e abril. Certo? Pode ser. A passagem foi. E aí? Se não foi nenhum desses dois, foi em outubro, foi em dezembro, foi em janeiro, foi... Agora, partem desse princípio e não querem que passe a mensagem, essa mensagem. Porque alguém falou, mas é muito dura essa imagem, um Jesus sangrando, um Jesus com problema. Esse Jesus já não existe mais. Ele já ressuscitou e está à direita do Pai intercedendo por cada um de nós. Se você quiser ir para o céu, você tem que acreditar que isso aí aconteceu. Sabe? Ele entregou a sua vida por mim e por você. Pagou pelos nossos pecados. E é isso. Agora eu não sei aonde que querem pegar para poder não fazer, para não falar nada, ou não fazer, não estender a mão, não ajudar. Fica numa situação dessa daí. Você que está aí deitado na cama, ouvindo todas essas situações, você que está num leito de hospital e fica ouvindo esse tipo de situação, você está ganhando o que com isso? E divulgando para pessoas, mostrando que, olha aí, estão querendo fazer. Nós não estamos maquiando nenhuma situação do sofrimento de Jesus. Ele sofreu. Quer ver uma coisa? Presta bem atenção nisso aqui e vamos ver se você tem coragem de falar para quem falou isso para você. Se você tem coragem disso aqui. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Foi moído por causa das nossas maldades. O castigo que sofremos trouxe-nos a paz. E pelas suas feridas, fomos curados. Isaías 53:5. Esse versículo nos remete a uma situação de um mundo que está com problemas, tá? Vivendo pandemias, guerras, crises climáticas, avanço descontrolado da inteligência artificial, da polarização social, polarização política, econômica, tudo, está tudo bagunçado. Nesse cenário, Isaías 53 ressoa, grita como uma resposta divina ao caos do ser humano. É isso. O profeta Isaías, há 2.700, 2.600 anos atrás, ele descreveu o sofrimento redentor do Messias, cujo sacrifício traz a cura integral para o ser humano. É isso. É isso que está escrito aí. E quem vive querendo questionar essas situações, não crê na realidade que esse sacrifício traz cura integral, física, emocional, espiritual e a restauração para o mundo que está totalmente arrebentado. É isso. Eu não sei por que fica querendo pegar umas coisinhas daqui e dali. Mas chocolate, coelho, Páscoa. Ninguém está falando nada disso. Não estou. Só quero que as crianças que estão no meio desse burburinho, desse turbilhão de informações, não sejam prejudicadas, ou que não sejam induzidas a uma situação complicada para poder ir fazer pequenos delitos, cometer pequenos delitos, por causa de uma barrinha de chocolate, uma caixinha de chocolate. Tá? Porque nós somos muito bons para poder ficar criticando. Para de criticar, irmão. Você não quer ajudar? Cala a tua boca. Fica quieto no teu lugar. Vai cuidar da sua vida. Tem gente que não ajuda em nada e ainda atrapalha. O reino está do jeito que está, com problema, com um monte de gente fazendo ou tendo problemas por causa disso daí. Nem estando em situação complicada, a pessoa não fecha a boca.
Então presta atenção. A crise espiritual que estava lá em Judá no século 8 antes de Cristo, quando o Senhor disse: este povo se aproxima de mim só com palavra. O coração deles, está longe de mim, longe. Isaías no capítulo 29, versículo 13, que está falando isso. Esse povo vem perto de mim só com palavra, só com boca. Mas atitude mesmo, cadê? Atitude do coração, cadê? Cadê? Assim como lá Judá enfrentou essa situação, essa decadência moral, hoje nós testemunhamos uma banalização da fé e a idolatria do poder. A idolatria é o poder. Tem gente que gosta do poder, gosta de ficar aparecendo. E outros gostam de ficar gritando nas redes sociais, coisa que, a igreja saiu, a igreja não está dando chocolate para ninguém. A igreja não dá chocolate. Não dá. Mas, mesmo que desse, qual é o problema? Não está dando, não é com o seu dinheiro, não é você que está pagando. Entende o que é que nós estamos falando? Fica brigando, eu fico perdendo tempo aqui querendo justificar uma coisa. E para uma pessoa que nunca ajudou, nunca fez nada, nunca faz nada por ninguém. E aí na hora que passa a dificuldade, fala: a igreja me abandonou. Você nunca foi igreja. Simples assim, você nunca foi. Então presta atenção, a resposta de Deus foi quando ele mandou um servo sofredor. Ele não tinha nenhuma beleza, desprezado, homens de dores. Isaías no capítulo 52, versículo 2 e 3, a Bíblia na linguagem de hoje está falando assim: ele não tinha beleza nenhuma não. Ele era desprezado, homem de dores. Em contraste com aqueles que estão hoje no comando, que prometem coisas muito fáceis. Vai ser empresário, vai ter uma conta bancária, vai ter um carro bom, uma casa boa, uma moto. Isso tudo é muito bom, mas isso não é o principal. Quem foi que falou para vocês que Jesus morreu na cruz do Calvário? Que é agora, Páscoa. É crucificação, ressuscitação. Passou um tempo lá, morreu, mas ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Vocês ficam preocupados com chocolate. Vai pregar a palavra, irmão. Vai falar a respeito daquilo que é necessário. Para de ficar criticando quem está fazendo. Aquele irmãozinho que foi criticado lá, coitado, ele está tentando fazer alguma coisa e a fala dele, simples demais, e eu só estou tomando as dores dele aqui porque ele não sabe se defender. E a Bíblia fala: levanta a voz em favor daquele que não sabe se defender, não consegue se defender. Aquele camarada não tem. Vocês estão chutando pessoas que não precisam. Para com isso. Vai cuidar da sua vida, cuida daquilo que é seu, cuida da sua vida, cuida da sua alma. Porque senão você vai entrar para o inferno com chocolate e tudo. E você que fica escutando essas coisas e repassando para os outros, e fazendo burburinho, jogando nas redes sociais, você não pensa um pouquinho? Hã? A crise global em 2025, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Conflitos no Oriente Médio, ascensão de sistemas digitais opressivos, colapso ético que é global. Timóteo, eu acho que Paulo, escrevendo na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, você vê que Paulo está falando: a mensagem tem que ser cristocêntrica. Se é com chocolate ou sem chocolate, nós precisamos falar para essas pessoas, para essas crianças principalmente, que Jesus veio aqui na terra, morreu na cruz do Calvário, entregou a sua vida por cada um de nós, e que sem esse sacrifício e essa ressurreição, e nós só estamos e só temos essa garantia de que vamos morar no céu porque ele ressuscitou. Senão, o evangelho, o cristianismo também já era morto. Entende? Só que você nunca falou isso pro seu vizinho, pro seu amigo de quarto aí, mas fica falando que o outro tá dando chocolate para poder iludir as crianças. Iludir o quê? Iludir no quê? Você também então está iludindo crianças sem dar chocolate. Pior ainda, né? E você não fala nada para elas?
Ele pelo menos vai lá e fala, ó, Páscoa é a morte daquele que nasceu lá no dia 25 de dezembro, que vocês estavam comemorando, mas que infelizmente foi morto. E ele foi morto, infelizmente, para quem? Para aqueles que fazem isso com o evangelho hoje, infelizmente. Porque para mim é felizmente. Glorifico a Deus, porque ele entregou a sua vida, entregou o seu filho amado, o seu único filho, para morrer na cruz do Calvário pelos meus e pelos seus pecados. Se você quer aceitar ou não, aí é problema seu. Nos últimos dias, quando a Bíblia fala que vocês verão problemas por todos os lados. Lucas, no capítulo 21, versículo 31, né? Vocês verão tudo isso acontecer e ficarão sabendo que o reino de Deus está perto. O reino de Deus está perto. Por quê? Porque nós temos que perder tempo de ficar justificando uma fala de um irmãozinho que não tem nada a ver. Coitado. Eu falo coitado, mas na realidade ele é um dos poucos que restaram, com um coração colocado com profundidade no sacrifício de Jesus Cristo. Ele usa chocolates para poder dizer para essas crianças que sentam para ouvir, e é durante 5 minutos, ele promete 5 minutos de palavra e depois dá um chocolate para cada um e eles ficam sabendo. Jesus morreu por você. Quando você fizer 12 anos, você já puder entender, busque entender a palavra, busque servir ao Senhor, busque não fazer coisas erradas, porque um dia Jesus vai voltar para buscar cada um de vocês. É isso. Mas ninguém falou que ele estava lá de bicicleta, de chinelo. Ninguém falou. Só falou, não sei porquê, vai lá entregar chocolate numa comunidade. É porque é o contexto que ele conseguiu, é o jeito que ele conseguiu para poder pregar a palavra. Tá com a mão de ser hipócrita. Precisa deixar a mão de ser hipócrita. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai receber também uma cura espiritual. Já que você não consegue ter cura sem ficar falando, quem sabe o social, a cura aí nesse momento, possa fazer a diferença na sua vida. Simples assim. Isaías 53:5 não é apenas um texto histórico. É um manifesto de esperança para cada um de nós em 2025. Em um mundo onde as feridas são diariamente colocadas nas pessoas, inclusive por irmãos, que deveriam ficar com a boca fechada. É a Bíblia que alerta, presta atenção. Você não conhece a Bíblia, então você fica dando lugar ao diabo. Mas não deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo quando você empresta a sua língua para falar mal do irmão. E ele ficou totalmente perdido. Porque, eu paro de fazer, para nada, irmão. Continua fazendo. Já faz 20 e tantos anos que todo dia alguém bate em mim por causa de alguma coisa. Pode bater, fica bravo, xinga, faz o que quiser, mas arrepende do que está fazendo. Tá? Pode ficar bravo. Esse mundo que está cheio de feridas, cheio de gente que fere os outros diariamente, está precisando de gente para poder curar. Cristo oferece, na realidade, através da sua morte, que é o dia da Páscoa, aí, né, que é comemorado, que come-se chocolate, e que alguns querem colocar, assim como no Natal coloca o Papai Noel, na Páscoa coloca um coelho, um ovo, uma bola. O coelho bota ovo. Como a igreja, nós somos chamados a fazer ou sermos agentes de reconciliação, gente. Reconciliação entre Deus e os homens, proclamando um evangelho de reconciliação, proclamando que se alguém está em Cristo é nova criatura, precisa estar em Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, né? 2 Coríntios capítulo 2, versículo
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Dá uma olhada lá, vê se é isso depois. Posso estar enganado, estou meio bravo aqui com o negócio. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aí você vai falar, as coisas velhas já ficaram. Um chocolate ou sem chocolate, prega a palavra, irmão. Vai lá e fala para as pessoas, ou para esse que está aí do seu lado no hospital, ou esse que está aí, que mora do lado da sua casa, que você nunca falou para ele de Jesus. Você nunca falou. Nunca deu uma bala ou um chocolate para ele, para poder abrir a porta e falar, deixa eu te falar a respeito de Jesus, eu aceitei há tanto tempo e eu nunca passei para você. Você vai ter que dar conta, irmão. Você recebe de graça e não passa para ninguém. Alguém pagou um alto preço para poder você ser chamado de filho de Deus. Resta saber se o que você está fazendo está realmente o tornando filho de Deus. Porque a situação de falar, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, esse mandamento, vai e prega a toda criatura. É a responsabilidade nossa. Crer e ser batizado é a responsabilidade de quem está ouvindo. Salvação, responsabilidade de Deus. Eu não tenho céu para dar para ninguém. Então por isso que eu quero dizer para você, quando Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Gosto desse texto. Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me engano. A linguagem de hoje diz assim, venham a mim e eu lhes darei descanso. Proclama esse Cristo que você está falando que o irmão está usando chocolate para poder falar. Proclama você sem chocolate, mas fale para as pessoas, tá bom? E para de falar do irmão. Deixa o irmão quieto no lugar dele. Ele foi ferido pelos nossos pecados, foi moído pelas nossas maldades. O castigo que sofremos trouxe-nos a paz, e pelas suas feridas fomos curados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Essa é a palavra para você. Fecha a boca. Guarde a sua boca da hipocrisia. Para de falar do outro. Você não sabe que a sua língua pode incendiar uma floresta? Pode ferir um irmão? E a coisa mais difícil é você reconquistar um irmão? Tá na hora, né, irmãos? Eu não ia falar nada, não. Mas eu, infelizmente, não consigo ver injustiças e ficar calado, tá? Então vocês que não tinham por que estar escutando, escutaram e agora já tem por que escutar. Sabe que não é para ficar falando, tá? Você não concorda? Vai orar. Deus toca no coração da pessoa, a pessoa para de fazer. Não gosto do jeito que ele prega. Fica longe dele, não ouve ele. Não gosto do jeito que está sendo falado. Larga a mão de ser hipócrita, irmão. É a palavra. Tá? É a palavra. Não tem nenhum jeito de pregar a palavra se não for com confronto, irmãos. A pessoa está pecando e está indo para o inferno e você tem que falar mais macio. Tem que falar mais macio quando você tem oportunidade. Mas a pessoa está indo para o inferno, Jesus está voltando. E você está querendo que fica floreando coisas que não tem jeito para florear. Tá entendendo? É isso, tá bom? Então, arrepende, volta pro caminho, larga a mão de falar, tá? Vigia a sua língua, vigia a sua boca, né? Põe uma trava na sua boca e vai pregar o evangelho. Põe uma trava na sua boca para poder falar mal dos outros, para poder falar de coisas que não te pertencem, não é sua responsabilidade. E vai pregar o evangelho, vai falar a respeito de Jesus. Isso aí é responsabilidade do pastor. Aí ele fala assim, não fostes vós que escolhestes a mim,
Eu vos escolhi a vós. Foi ele que escolheu você. Para que vades e deis fruto. Para que você vá e dê fruto. E que o vosso fruto permaneça. E seja fruto bom. Tá? Simples. Dá uma olhadinha. Vê se aquilo que você está falando está surtindo efeitos bons ou ruins. E aí, depois de pensar e pesar essa situação, você diga qual é realmente a sua posição. Tá bom? Tá falado? Aqueles que não falaram nada, fica o alerta, tá? Porque isso aí é um aviso, um conselho. E para aqueles que ficaram falando do irmão, um puxão de orelha para você, tá? Você gosta de ficar falando? Mostre-me as suas atitudes, as suas obras de pregação, o seu tempo que você gasta. Pelo que eu sei, você gosta muito de jogar bote, né? Gosta de uma bote. Mas falar da palavra não fala não, né? Tá bom? Estamos conversados? Então tá bom. Vamos orar. E eu quero, apesar de... eu fico feliz, mesmo assim. Apesar dos puxões de orelha do jeito que eu falei bravo hoje, ainda tem pessoas aceitando a Jesus. Porque sabem que esse sacrifício que foi feito aqui foi por ela, foi por mim, foi por você. Tá? É tempo de ligar a anteninha do alerta e ficar alerta. Porque de uma hora para outra nós podemos ser arrebatados. Vamos orar. E você que está aceitando a Jesus, você que está voltando agora, fica esperto. De uma hora para outra pode soar a trombeta e nós vamos ser arrebatados. De uma hora para outra. Num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. E esse mundo vai ficar para trás. Tá bom? Não levem em consideração situações de pessoas que estão analisando atitudes de outros, porque ele prega gritado, ele prega não sei o que, ele prega muito macio, ele está pregando, irmão, e você está pregando, está fazendo o quê? Então presta bem atenção, vamos fazer a nossa parte, tá? Eu também, agora aqui eu quero falar para vocês, eu também vou distribuir chocolate. Para angústia de alguns, né, alegrias de outros, eu também vou. Estamos trabalhando terrenos para que não somente o alimento espiritual seja colocado, tá? Muitas crianças ou jovens e adolescentes hoje lembram quando me encontram na rua e falam: pastor, na época nós não tínhamos dinheiro para comprar nada, eu lembro como se fosse hoje. Um ovinho desse tamanho assim fazia a diferença para eles. E hoje eles lembram, falam: aí tá, como é que tá as coisas? Não, tô com Jesus. Tô servindo a Jesus, tô em tal lugar, tô na igreja tal, tô tocando tal instrumento, tô fazendo tal coisa. E foi fruto daquelas historinhas que eram contadas, das coisas que eram colocadas. E nós estamos todos lá, minha família inteira. Mas deu chocolate para montar. A Bíblia fala que vale mais uma alma do que o mundo inteiro perdido. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Eu gostaria, se fosse comigo, que eu dependesse de salvação e essa salvação entrasse por um chocolate, eu gostaria de receber o chocolate. E aí eu cumpriria a Bíblia dizendo: tudo que você quiser que os homens te façam, faça você primeiro a eles. Faz. Tá bom? Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por aqueles que nesse momento estão passando por dificuldades de um luto, foram acometidos de um luto na sua família, de um parente, de um amigo, de um ente querido.
que o Senhor conforte e console os corações nesse momento. Eu creio que o Teu Espírito Santo pode fazer isso nesse momento. Eu oro por aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador nesta data, apesar dos grandes problemas, grandes dificuldades, grandes desafios. Nós estamos vencendo e vivendo, pregando, falando a respeito de Jesus. Não tem sido fácil, mas muitas pessoas estão olhando para os escândalos que estão acontecendo, mas nós queremos que o Teu Espírito Santo coloque no coração dessas pessoas, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, aquilo que é necessário para que eles possam firmar os seus pés na rocha que é Jesus Cristo, e que a mente e o coração de cada um deles possa estar guardado, que eles possam ter os seus pecados perdoados, nome escrito no livro da vida, e que tudo que eles fizerem de agora em diante seja para a honra, para a glória do Senhor, para glorificar o Senhor, e que nós possamos caminhar juntamente com cada um deles, em conformidade com a palavra de Deus, em conformidade com aquilo que o Senhor nos pede, para que nós possamos chegar aos céus, para que nós possamos um dia morar no céu juntamente com o Senhor, que sejamos preparados, que estejamos preparados para recebê-lo nos ares, que a vinda do Senhor se aproxima, nós sabemos, mas nós precisamos estar preparados. Nos ajuda, nos dá graça nesse momento. Aqueles que estão voltando para o caminho, que estão voltando para o Evangelho, que o Senhor esteja colocando na mente e no coração de cada um deles, que é melhor estar dentro do aprisco do que do lado de fora. Que o Senhor ajude a cada um deles e nos ajude também a ajudá-los. Nós te pedimos que perdoe os pecados de cada um deles. Escreve os nomes no livro da vida. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourado e a sua família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Neia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, pela Vó Luzinete, pela Vó Tereza e as famílias. Eu oro pelo Eduardo de Piracicaba, pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que são filhos da Sandra. Que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, livrando e guardando de todo mal e repreendendo a ação do inimigo. É a minha oração em nome de Jesus. Eu oro pela Selma, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos e nas casas de repouso, nas creches de idosos, as crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas nesse momento, que eles possam ter a instrução necessária para se tornarem homens e mulheres de bem, que essa nação tanto necessita. Eu oro pelos doentes que estão hospitalizados, aqueles que estão numa UPA, aqueles que estão no pronto-socorro, aguardando uma vaga para serem hospitalizados, para que possam passar por uma cirurgia, por uma intervenção cirúrgica, que eles possam ter uma bênção especial. Aqueles que estão se recuperando em casa, que todos os cuidadores possam estar em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um deles, e que possam fazer o melhor por todos esses que estão adoentados, aqueles que estão pacientemente aguardando a sua recuperação. Eu oro por todos aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Eu repreendo em nome de Jesus toda ação do inimigo na vida dessas pessoas, todo demônio, todo espírito maligno que atrapalha essas vidas, eu te repreendo em nome de Jesus. Você que tem a língua desenfreada, eu te repreendo em nome de Jesus. Guarda a tua língua para que você não caia no pecado da maledicência. Deus, em nome de Jesus, eu te peço por todos os empreendedores, microempresários, aqueles que estão lutando para manter os seus empreendimentos num país que está cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de necessidades, de homens e mulheres que estão nesse momento lutando para manter os seus empreendimentos, para que possa manter também os seus empregados, seus funcionários, colaboradores e aqueles que estão buscando uma vaga de emprego, aqueles que estão desempregados, que possam estar capacitados para exercer as funções que estão sendo solicitadas por todos esses empresários. Eu te peço uma bênção especial pelo Brasil, pelo estado de São Paulo e pela cidade de Ribeirão Preto. E perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas dívidas e as nossas dificuldades. Assim como nós temos tentado perdoar os nossos devedores, aqueles que nos acusam, aqueles que lutam contra o teu evangelho. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Senhor sobre ti, levante o seu rosto, te dê a paz. Grande abraço, Deus abençoe a sua vida. Fique em paz, fique com Deus e vigie a tua boca, irmão. Tá bom? Deus abençoe. Boa tarde.